O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Check. Castillo donde estaba cuando caíste en desgracia, el que siempre acompañó. Reunião da OEA rejeita reconhecer Guaidó presidente da Venezuela. A proposta era argentina, proposta inicial, né, na quinta-feira, dia 24, né, que foi enquanto gravávamos o programa, né, e teve 16 votos favoráveis à realização de eleições e ao reconhecimento do Juan Guaidó. Desses 16, né, eram necessários 23 votos do total de 34 para que a resolução fosse aprovada, né? Então, basicamente, o texto que não reconheceu a eleição de Maduro, né, teve mais assinaturas, né, na semana retrasada, né, que tinha tido 19 votos favoráveis. Então, ou seja, você tem gente dizendo que o Maduro não é legítimo, que se recusou a reconhecer o Juan Guaidó como legítimo representante venezuelano. E aqui nesse bloco, né, sobre Venezuela, a gente vai até acabar sendo, né, mais factual, digamos assim, porque basicamente a situação está muito parecida da semana passada, né? Nós temos duas pessoas que se consideram os legítimos representantes da Venezuela, o Nicolás Maduro e o Juan Guaidó. Teve até um ouvinte que perguntou o que motiva o Juan Guaidó, o que sustenta o Guaidó fazer isso, porque, assim, lembrando, o Juan Guaidó, ele é o presidente da Assembleia Nacional, que seria o parlamento unicameral da Venezuela, que foi colocado em desacato pelo judiciário, e aí tivemos a convocação da Constituinte. Então a Venezuela tem dois parlamentos paralelos. O parlamento da Assembleia Nacional não reconhece a decisão do judiciário, do desacato, dizendo que o judiciário é controlado pelo Maduro. E qual é o raciocínio do Guaidó? E a gente explicou isso, né, no programa de 5 horas do início do ano. Olha, o Maduro era o presidente porque ele tinha sido eleito derrotando o Capriles, quando o Chávez morreu. Agora, ele foi eleito numa eleição tida como fraudulenta, então essa eleição não é legítima. Também não seria legítima a vice-presidente, a Delcy Rodrigues. Então eu, como presidente do Legislativo, sou o presidente interino. Mais ou menos como na linha sucessória brasileira, né, que em caso, né, de o presidente e o vice estarem afastados por algum motivo, estarem fora do país, sei lá, o presidente da Câmara que vira o presidente do país, né? Inclusive, no passado a gente mencionou as várias vezes em que o Temer teve que voltar de viagens mais cedo para não prejudicar as candidaturas, né, tanto do Maia quanto do Eunício no Senado. Então, é basicamente isso, tá? Então, assim, nesse cenário, pouca coisa mudou. Tivemos a reunião no Conselho de Segurança da ONU, que, como a gente já havia comentado, não foi para frente, basicamente, porque, né, Rússia e China barrariam qualquer iniciativa dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, né, com a presença do Mike Pompeo, chamou o Maduro de ex-presidente, disse que cabe a cada país escolher um lado em relação à Venezuela, tá? Ao lado do Maduro, da corrupção e dos tentáculos financeiros do regime Maduro, adaptando aqui o que ele quis dizer, ou então o lado, né, das forças da liberdade, né? Essa terminologia que os Estados Unidos adoram e que muitas vezes causa mais implicância e rejeição do que outra coisa, né? Então, assim, eu estou criticando não a defesa do Guaidó, tá? Antes que algum novo ouvinte venha encher o saco. Estou só falando do uso da terminologia. Mas, de qualquer jeito, né, nós não tivemos ali nenhuma mudança, já que de todos os países ali que se compõem ali o órgão do Conselho de Segurança, a maioria, inclusive, votou
por não interferir no que é visto como um assunto interno da Venezuela, né, pelo próprio texto do comunicado. Então acabou não adiantando muita coisa, apenas expressarem, né, os respectivos pontos de vista, que a maioria deles já era conhecidos. Por exemplo, o Brasil participou da reunião e declarou, né, apoio a Guaidó e censura ao Maduro. Mas já tem gente aí com o pé atrás, porque o partido do Guaidó faz parte da Internacional Socialista. Então, tem uma notícia aqui que eu selecionei assim, que é exatamente sobre isso, né? Mas já tem gente chamando o Guaidó também de comunista e tudo mais, e a gente comentou 2 programas atrás. Ele é digamos assim, pela biografia dele, né? Pelo pouco que a gente conhece dele, mas ele é uma espécie de um social-democrata, né? Ele não é um socialista. A oposição radical na Venezuela chama ele de chavista. Até porque a gente já comentou, boa parte da atual oposição Maduro tinha origem no chavismo. Sim. São gente que vê, inclusive, o Maduro como um traidor do Hugo Chávez. Sim. E que, assim, a gente já mencionou aqui E assim, em termos concretos, o Maduro propor numa constituinte é acabar com o legado do chavismo. Que era a Constituição do Hugo Chávez. Pois é. E a gente já mencionou aqui que o fiel da balança vão ser as Forças Armadas venezuelanas. Eles que vão derrubar ou não o Maduro. E eu tenho certeza que se as Forças Armadas venezuelanas derrubarem o Maduro, vai ser dizendo que ele é um traidor do chavismo. Vai ser invocando a figura do Hugo Chávez, que era militar. Né? Ele era coronel, chegou ao posto de coronel. Então, assim, não vai ser dizendo, a gente tá derrubando Maduro porque ele é bobo, feio, cara de melão, porque a gente quer os Estados Unidos aqui do nosso lado. Vão derrubar falando que ele é um traidor do chavismo. Tenho certeza. Tá? Os Estados Unidos reconheceu um aliado do Juan Guaidó como seu representante nos Estados Unidos, ou seja, como ali um embaixador, né, do governo interino, o Carlos Vecchio, tá, que está exilado nos Estados Unidos desde 2014. Tá? O chanceler venezuelano, o chanceler, digamos assim, do Maduro, né, o Jorge Arreaza, disse que tanto a Venezuela e os Estados Unidos continuam ali, né, em conversas e tudo mais para resolver questões de uma eventual solução, digamos assim. E nós temos aqui também, nesse sentido, né, o Pepe Mujica, né, vejam só vocês, né, o Pepe Mujica, ex-presidente uruguaio, né, e figura assim de... acho que todos conhecem o Pepe Mujica, inclusive pelo seu estilo simples de ver as coisas, de ver a vida, e simples não num sentido pejorativo, não é simplório, né? Ele disse que a solução para a Venezuela passa por novas eleições organizadas sob supervisão da ONU. Ou seja, vai ter gente chamando o Mujica de fascista porque ele está contra o Maduro. Né? Não, e ainda falando do Uruguai, né? O Tabaré Vázquez, que faz parte da Frente Ampla, mas é um democrata cristão, pique Emael. O Guaidó criticou ele publicamente, falando que meio criticando a posição neutra que o Uruguai tem tomado no assunto, né? Cobrando uma posição do Tabaré Vázquez, né? Porque hoje na América Latina os 2 países que estão propondo uma mediação é justamente o Uruguai e o México. Sim. E por falar em México também, uma notícia relacionada, né, de que o Obrador recebeu o Pedro Sánchez, né, o premier espanhol, durante a semana, em virtude dos 80 anos, né, do refúgio, né, da Guerra Civil Espanhola, que o México foi um dos principais destinos, né? A gente tratou disso no Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre o País Basco. E sobre o México também? Sobre o México também. Por conta dos times, né? E, por exemplo, a Angelines Fernandes, mais conhecida como Dona Clotilde, é uma refugiada da Guerra Civil, ela que lutou contra ela o foi franquismo. Guerrilheira. Então, para ver como é uma questão bastante importante para os 2 países.
E nessa visita ao México, né, o Pedro Sánchez, que é da centro-esquerda espanhola, também criticou o Maduro publicamente, né, falando que nenhum governante é virtuoso, nenhum governante tem legitimidade se os seus cidadãos se veem obrigados a marchar, a migrar do seu país. E assim, a intenção do comentário não é nenhuma objetificação, tá? Inclusive, mas assim, porque quando o pessoal pensa na Dona Clotilde, sempre pensa lá na personagem do Chaves e tal, mas ela, além de guerrilheira, era uma mulher belíssima. Ela era, assim, linda. Então, quando eu vi essa história, já tem um tempo, né? Mas a gente até citou ela também. E você mencionou, né, o Pedro Sánchez. Os governos justamente da Espanha, mas também França, Alemanha, Reino Unido e outros países da União Europeia deram um ultimato, né, ao governo Maduro para realizar eleições até agora, o início de fevereiro, ou irão reconhecer o governo do Guaidó. O Parlamento Europeu, inclusive, reconheceu ontem, quinta-feira, dia 31, o Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela. Tá? Essas notícias que a gente está passando são meio que em ordem cronológica. Tá? O Juan Guaidó fez algumas declarações nos últimos dias, né, dizendo que ele está muito contente com a questão do reconhecimento e tudo mais, e que ele não quer se colocar, tá, como o presidente da Venezuela. Ele disse que é um presidente que vai conduzir o processo de transição e o processo eleitoral para novas eleições o mais rápido possível. Tá? Ou seja, talvez até são declarações, inclusive, para fugir da acusação pelo Maduro de que ele estaria tentando dar um golpe e assumir o poder, né, por si próprio. Então, o que ele quis dizer, olha, não quero assumir o poder, eu só estou aqui conduzindo a transição até fazer novas eleições. O Supremo da Venezuela proibiu o Guaidó de deixar o país e ele teve suas contas congeladas na noite da terça-feira, dia 29, e aí veio também na terça-feira, dia 29, a notícia que bugou a cabeça de todo mundo. Né? Lê aí essa manchete do G1 para mim, Matias, por favor. Internacional Socialista reconhece legitimidade do parlamento da Venezuela e apoia Guaidó. Então tá aí com a característica e magnânima voz de Matias Pinto, a Internacional Socialista deu um pé na bunda do Maduro. Tá? Lembrando que o próprio partido do Guaidó faz parte da Internacional Socialista, né? A Internacional Socialista existe na atual forma desde 1951, mas ela foi criada em meados do século XIX, né? Teve a primeira internacional em 60 Então, a primeira internacional é de 1864, né? Sendo inclusive dirigida pelo próprio Karl Marx, né? Essa que foi fundada em Londres, depois teve a segunda, a terceira, daí os trotskistas romperam, fundaram a quarta internacional. Não, porque a própria primeira tem o famoso racha entre o Marx e o Bakunin. Sim, né? sim, a primeira tinha o Marx e o Bakunin, e eles só faltavam sair no braço, aí os anarquistas foram chutados, enfim. E quem fala muito bem sobre essa tendência de rachas nesses movimentos é aquele documentário chamado A Vida de Brian, do Monty Python. Né? Mas, brincadeiras à parte, a Internacional Socialista reconheceu o Guaidó como presidente interino da Venezuela, deu um pé no Maduro. E também cabe lembrar assim, que a Internacional Socialista assim, tá bastante descaracterizada da formação original, porque, por exemplo, o partido brasileiro ligado à Internacional Socialista é o PDT. Que não é mais o PDT. Não é mais o PDT, então... Mas assim, e também, além do reconhecimento do Guaidó, e aí essa informação vem do Opera Mundi, a Frente Sandinista de Libertação Nacional da Nicarágua foi expulsa da Internacional Socialista. Né? O movimento sandinista na Nicarágua, um movimento histórico de esquerda, né? A gente já mencionou como o governo Ortega é um governo hoje autoritário, a gente falou das eleições muito suspeitas na Nicarágua.
a Frente Sandinista também foi chutada pela Internacional Socialista. E aí agora vai ter gente dizendo que a Internacional Socialista agora não é mais socialista, agora é de direita, aí vai ter gente, né? E aí tem os caras que falam que como o Guaidó é Internacional Socialista, ele é um comunista comedor de criancinha, enfim. Então, inclusive, hoje o principal partido da Internacional Socialista provavelmente é o PSOE, do Pedro Sánchez, que você mencionou. Sim. Né? Talvez seja hoje o principal partido. O Maduro, por sua vez, para tentar amenizar a coisa, disse na quarta-feira que aceita eleições legislativas antecipadas, aceita novas eleições legislativas, quero dizer, porém não aceita novas eleições presidenciais. Ele que essa semana desfilou fardado, participou de eventos com integrantes das Forças Armadas. A Venezuela anunciou agora para fevereiro os maiores exercícios militares da sua história, tá? E junto com isso, o Guaidó disse que a sua casa foi revistada por forças de segurança do governo, disse que a sua filha teria sido, inclusive, ameaçada, tá, nessa operação. A filha dele, que é pequenininha, não vou chutar aqui a idade, mas, sei lá, eu chutaria 2 anos, alguma coisa assim pela foto, tá, mas eu sou péssimo para essas coisas. E a PROVEA, Programa Venezuelano de Educação, Ação e Direitos Humanos, disse que em 2018 pelo menos 205 pessoas foram mortas por ações diretas da polícia na Venezuela, incluindo aí um esquadrão da morte para questões de perseguição política. Essa é a parte, digamos assim, mais política dos reconhecimentos na Venezuela. Agora, a gente vai falar da parte mais treta, né? Da parte, né, envolvendo aí as potências, a questão de uma eventual guerra civil, não sei das quantas. Por quê? Né, saiu uma notícia na última sexta, dia 25, na Reuters, dizendo que empresas, tá, de mercenários russas foram usadas pelo governo da Venezuela e pelo governo russo, e que hoje teriam cerca de 400 mercenários russos envolvidos na proteção direta do Nicolás Maduro, tá? Seriam ali né, a última guarda, digamos assim, do Maduro contra uma eventual intervenção ou uma eventual virada de casaca dos seus próprios militares. Além disso, nós tivemos um avião russo, né, bastante suspeito, digamos assim, que pousou na Venezuela, que é um avião, um Boeing 777 de uma empresa russa de charter chamado Nordwind Airlines. E é uma empresa que costuma fazer ali linhas privadas no Mediterrâneo, no Mar Negro, no Oriente Médio. E por que é curioso? Né? Porque são esses aviões de charter que já foram comprovadamente usados para transportar mercenários russos para localidades como a Síria e como ali a região do Cáucaso ali, né? Geórgia, a questão da Chechênia, Daguestão, tudo mais. O avião estaria vazio, tá? Ele pousou na Venezuela vazio, ou seja, se ele não levou alguém, então ele foi buscar ou alguém ou algo. Aí gente dizendo que o Maduro estaria indo para o exílio, né? Ou então era para levar mercenários embora, ou então para levar o ouro da Venezuela. Por quê? Porque a Venezuela vendeu por cash 20 toneladas de ouro, o que dá mais ou menos 1,2 bilhão de dólares, tá? Para compradores no Oriente Médio, incluindo aí Catar e Turquia. Tá? O governo dos Estados Unidos, inclusive, fez ali deu um chega para lá na Turquia, dizendo para não comprar o ouro venezuelano. Lembrando que a Venezuela é uma grande produtora de ouro, inclusive. E que parte das reservas internacionais em ouro da Venezuela, em bancos europeus, está bloqueada. Tá? Também tem isso.
Teoricamente, o ouro é da Venezuela, só que aí os bancos britânicos falaram, não, o ouro é de vocês, mas a gente não vai liberar para o Maduro, a gente só vai liberar para outro governo quando a situação resolver. E aí tem gente dizendo que, inclusive, isso seria uma infração. Eu não sei exatamente como é que funciona isso, mas de fato, se o ouro é meu e está no banco, eu tenho que poder tirar quando eu quiser, mesmo se eu for um FDP, tá? Na falta de adjetivo melhor. Enfim, continuando no aspecto treta. Até porque os bancos reconhecem um FDP de longe. Sim. Muitos deles, inclusive, oferecem o cargo de CEO para um. Ou se olha no espelho. Um abraço a todos os nossos ouvintes bancários, não os banqueiros. Bancários, funcionários. Tá? O governo Trump, por sua vez, pela primeira vez, impôs sanções contra o petróleo venezuelano, tá? Bloqueou 7 bilhões da receita da petroleira estatal, a PDVSA. Lembrando que a gente falou no programa passado, se falarem para você que a Venezuela estava sofrendo algum embargo que nem Cuba sofre, tá? Vocês acharam que eu ia falar Cuba lança, mas não, eu falei Cuba sofre. Aliás, tá rolando um bingo, né, do xadrez verbal. Sim, a gente tem que divulgar, mas um abraço aí ao casal dos nossos ouvintes, depois vou ter que achar aqui o nome, infelizmente, mas fez um bingo e uma das casinhas do bingo é falar Cuba lança, tá? Lembrando que é Cuba lança, do verbo lançar, antes que alguém fique indignado aí. Tá? É uma marchinha de carnaval e do programa espacial cubano. Então, assim, a Venezuela não sofre nenhum embargo desse tipo e o petróleo venezuelano, até esse momento, não sofria nenhuma sanções. Tá? Agora, né, os ativos da PDVSA nos Estados Unidos foram bloqueados. O Maduro, por sua vez, reagiu, dizendo que os Estados Unidos querem tomar a Citgo na base da força. A Citgo, né, CITGO, digamos assim, é uma subsidiária da PDVSA nos Estados Unidos. Tem postos de gasolina, tem refinarias e tudo mais, tá? Então, a treta em relação ao petróleo começou agora. Rússia e China justamente criticaram essas sanções, dizendo que são ilegais e uma ingerência dos Estados Unidos contra a sua economia, e que é por isso que são criados outros mecanismos de comércio internacional, como o que a gente mencionou sobre o Irã lá no bloco sobre o Brexit. Na Venezuela também, em relação à Venezuela, melhor dizendo, também, para a gente fechar, né, nós tivemos o Trump ligando ao Guaidó, disse que, não é pra gente fechar ainda não, porque tem só 2 outras menções, né? Mas ele ligou pro Guaidó. O governo dos Estados Unidos recomendou que americanos evitem viajar à Venezuela e circulou por aí, todo mundo viu, né, a foto do John Bolton, né, após ali um pronunciamento no Pentágono, né, quando ele anunciou justamente, na Casa Branca, desculpem, justamente quando ele anunciou as novas sanções. E aí você pegava ali, né, você dá um zoom no bloco dele, no bloco que ele tá na mão, e expondo para as câmeras, tá escrito, né, 5.000 troops to Colombia, né, 5.000 soldados para a Colômbia. Aí o que acontece? Teve um monte de gente que, vou ter que aqui dar uma puxada né, teve gente que foi inocente e falou, olha lá, o John Bolton, que burro, leram o bloco dele e tal. Gente, vocês acham que foi sem querer? Entendeu? Foi de propósito. É macaco velho. Foi justamente para todo mundo ficar falando disso. Porque o que acontece? Se a opinião pública dos Estados Unidos fala, olha, lemos lá o bloco do Joe Bolton, vai mandar tropa pra Colômbia, é isso aí, tem que mandar mesmo, tal. Beleza. Agora, se todo mundo repercute e fala, putz, os caras vão mandar tropa, ferrou, não é pra mandar, our boys vão morrer e tal. É uma forma até de você pautar o discurso público. É o balão de ensaio. Sim. E aí um monte de gente, olha só ele, que burro, tal. Não, foi claramente de propósito, entendeu? O blocão ali, ele mostrando, ele com a cara enfesada dele, que inclusive, né, aí passa por uma das menções que eu ia mencionar, né, que eu ia falar,
que o Maduro comparou John Bolton ao Dr. Chapatin. É parecido mesmo, fisicamente, o bigode, né? O bigodão e tal. Segunda referência que a gente faz a Chaves, né, nesse bloco, não o Hugo, o Chespirito, o Chavo, no caso. E só falta um saco de papel, né, e falar que me dá coisas. Mas o cabelo é um pouco diferente, mas o óculos e o bigodão realmente ficam parecidos. É verdade. Não dá pra negar que o Maduro é espirituoso. Não, ele conversa com o passarinho. Conversa com o passarinho, dança salsa em rede nacional, tal. Enfim. E, finalmente, a outra menção é que o vice-presidente brasileiro, né, o Hamilton Mourão, ex-general do Exército, né, teoricamente não existe ex-general, né, general da reserva, mas, enfim, ele disse que ele ouve o xadrez herbal, aparentemente, porque ele disse justamente que a coisa só vai ser resolvida quando as Forças Armadas venezuelanas tomarem alguma iniciativa. Não, ele ouve o xadrez verbal? Mourão, tamo junto aí, viu? Qualquer coisa que eu disse aqui é... Não foi pessoal. Não, tamo junto, viu? Lembra de mim. E assim, e ele disse que as Forças Armadas venezuelanas estão entendendo que Maduro chegou ao limite. E uma coisa interessante, que acho que você mencionou no programa passado, não lembro até, mas que o Mourão, além de ser um general 4 estrelas, ele foi adido militar em Caracas. Então ele certamente conhece ali alguns militares venezuelanos que talvez hoje estejam ali envolvidos no furacão da questão, né, no olho do furacão. Então, talvez tenha deixado isso aí no ar, tá? Mais sobre a Venezuela, meu caro Matias? Sim, uma última aqui, né? Já que a gente falou bastante de beisebol nas últimas edições, a série do Caribe, da Confederação de Beisebol Profissional, ali da América Central, A CONCACAF do beisebol. A CONCACAF do beisebol, bem notado, mas ela cancelou, né, a série que ia ser jogada na Venezuela, né? Participam aí os clubes campeões, né, de México, Porto Rico, República Dominicana, Cuba e Venezuela, e acabou designando, né, essa sede para o Panamá, que participou de 49 a 1960 e agora volta, né, para substituir a Venezuela por conta aí desse imbróglio todo, por conta da crise política, enfim. Lembrando, né, que o jogo do La Guaira pela pré-Libertadores quase foi cancelado, porque foi no mesmo dia das duas marchas, né, tanto da oposição quanto da situação na capital venezuelana. O La Guaira agora vai enfrentar o Atlético Nacional de Medellín. Então tem um componente... E isso é futebol, só para deixar claro para o nosso ouvinte. É futebol. Tem esse componente, então, né, de tensão aí Venezuela, entre Colômbia. os dois países. O próprio Maduro, né, falou, se jogou a Libertadores, poderia jogar também a série caribenha, né? E também houve bastante ruído na Venezuela, porque a PDVSA investiu 27 milhões de dólares na remodelação dos estádios, né, para receber esse evento aí, que é bastante importante, né, para a comunidade caribenha. E claro que o Maduro declarou, né, que tem pressão da Major League Baseball para cima da Confederação Caribenha. Aí fica o espaço aí para o nosso querido Biratã Leal, que inclusive está cobrindo o pré-pan-americano de beisebol, né? Tá rolando em Biúna. Não, no Bom Retiro. No Bom... Aqui em São Paulo? Sim. Achei que os jogos estão sendo em Biúna. Não. É aquele campo que perto da Marginal? Perto da Marginal, ali. O Estádio Municipal de Beisebol Nishi. E então, né, depois ele faz os comentários da geopolítica da bolinha pesada e dolorida. Sobre a América Latina, aqui, ó, algumas notícias, na verdade, né, 2 sobre a América Latina, 2 sobre o Brasil. Uma é que esse fim de semana agora, esse domingo, teremos eleições em El Salvador, em que... Inclusive, a gente teve um ouvinte salvadorenho que falou, né, pra gente botar o olho aí nas eleições, porque, segundo ele, é bem possível que tenha treta. Sim, é bem possível que tenha treta, é bem possível que tenha segundo turno também. E o que acontece, né? As pesquisas indicam como favorito
né, para talvez uma vitória no primeiro turno, mas embora improvável, o senhor Nayib Bukele, que é da Grande Aliança para a Unidade Nacional, cuja sigla é Gana. Né, o que acontece? O Nayib Bukele, imagino que eu esteja pronunciando corretamente, né, não sei, ele foi prefeito de San Salvador, né, que é a capital do país, entre 2015 e 2018, e como prefeito, ele era do partido, né, partido Farabundo Martí, que é o partido de esquerda, né, de El Salvador, que é derivado das guerrilhas da Guerra Civil nos anos 70 e 80, né, que o atual presidente, inclusive, é do Farabundo Martí. E ele meio que entrou num partido que é um partido considerado de centro-direita, um partido conservador. Ele disse que era o único jeito de concorrer às eleições a tempo, porém muita gente considera que talvez ele tenha dado uma espécie ali de guinada, né, em relação às suas perspectivas ideológicas, e exatamente por isso, aproveitando que ele está no novo partido, ele tem se apresentado ali como um candidato, como um outsider, um candidato sem rabo preso com os grandes partidos. Quem fala um pouco sobre isso é o Clóvis Rossi, né, na sua coluna na Folha de São Paulo. O Clóvis Rossi, que, né, do ponto de vista político, né, especialmente latino-americano, as credenciais falam por si só. Inclusive o título da coluna do Clóvis Rossi é outro, entre aspas, Bolsonaro no pedaço, pelo discurso, por se colocar como um outsider, já que ele tem essa coisa. Ele foi prefeito da principal cidade do país, era do partido de esquerda, porém agora está nesse partido pequeno, desconhecido, e provavelmente vai disputar o segundo turno com a Aliança por um Novo País, cujo candidato é o Carlos Carredia, que esse sim é um candidato de direita, uma direita mais, digamos assim, mais clássica. Ele foi executivo em Nova York, fez Business University em Nova York, alguma coisa assim, e é um partido já uma direita mais tradicional, uma direita mais... seria o demo deles, não sei, PFL, o antigo PFL, sei lá. E em terceiro lugar nas pesquisas apenas está o Hugo Martínez, que era até pouco tempo atrás o ministro de Relações Exteriores, que é do Farabundo Martí. Então, muito provavelmente, a gente vai ter um segundo turno entre um candidato de uma direita clássica e um candidato que se apresenta ali como um outsider, meio guarda-chuva ali, meio amorfo ideologicamente, um cara que tem um histórico de esquerda, mas está num partido de direita, se coloca como outsider, né, nega até parte da própria biografia. O cara que se coloca como outsider que já... vem de outro partido. Então, não, e ele foi prefeito de San Salvador. E com todo respeito a El Salvador, assim, não tem muitas prefeituras que devem ter um grande impacto, né? Porque, por exemplo, em El Salvador inteira, nós temos uma população de cerca de 6 milhões de habitantes, um pouco mais que 6 milhões. San Salvador tem 1/3 da população nacional. Não, isso porque tem desses 6 milhões aí, tá contabilizando os salvadorenhos que estão espalhados pelo mundo. Então, provavelmente. Então é isso. O São Salvador, no final das contas, pode ter talvez mais que 1/3 da população inteira do país. Então, veremos como serão as eleições no fim de semana, mas tudo indica que será um segundo turno entre Carlos Carredia, da Aliança por um Novo País, e ele que é dessa aliança, porém o seu partido é a Aliança Republicana Nacional, a Arena. E o Nayib Bukele, que é do Gana, né, a Grande Aliança para a Unidade Nacional. Então, veremos aí como serão as eleições em El Salvador. Continuando, né, agora vemos para o Brasil, onde nós temos duas notícias. Né? Uma delas, apenas mencionando, né, mas infelizmente, né, tivemos mais um crime de proporções gigantescas em Minas Gerais. Um abraço a todos os nossos ouvintes de Brumadinho e região. E dentre
né, no meio, enfim, dessa tragédia, e tragédia não no sentido de acidental, mas, né, porque não é apenas acidental, não é apenas circunstancial. Se fosse, né, não ocorreria, né, 2 vezes num tão pouco tempo. Mas tivemos o episódio de que Israel enviou um grupo de militares para ajudar nas buscas, né, 136 militares de Israel. Eles trouxeram 16 toneladas de equipamentos e cooperaram no resgate de pelo menos 35 corpos, segundo as informações oficiais. O que acontece é que essa participação acabou ganhando um tom muito mais político do que humanitário, e isso foi um erro por 2 motivos. O primeiro, que você justamente obscurece a questão humanitária, né? Isso e que é o que tem que ficar em primeiro lugar, porque assim, é muito fácil você virar e falar, não, pô, os caras quiseram se aproveitar e tal, mas para a família que vai poder pelo menos se despedir de um parente querido por conta desse auxílio, talvez tenha valido a pena. E segundo, piora ainda mais a discussão sobre Israel e sobre Brasil e Israel no cenário político brasileiro. Por quê? Porque você tem as críticas, né, à questão da Palestina, a questão do bloqueio a Gaza, a questão das pessoas que ficam sem energia elétrica, violações de direitos humanos que ocorrem, tá? Inclusive, foi feito um balanço que foi publicado hoje, ainda não li, por isso que não deu para publicar, de como criminosos de origem palestina e criminosos de origem israelense são tratados diferencialmente no sistema judiciário israelense. Tá? Isso é fato. Para surpresa de 0 ninguém. pessoas, mas isso é fato, tá? Você tem muitas coisas em relação a essa relação que são passíveis de crítica. Por outro lado, né, você tem a idealização de Israel, especialmente alguns setores neopentecostais, que vem ali uma conexão bíblica. E aí você teve essa questão que ficou mais política do que humanitária, que acabou virando simplesmente munição para esses 2 grupos. Tanto que, por exemplo, o embaixador de Israel no Brasil disse que as críticas às operações, né, porque o que aconteceu? Né, houve uma crítica de que os militares israelenses, os equipamentos que eles trouxeram, não eram tão úteis para esse tipo de situação. Tá? Os equipamentos não eram apropriados e os militares não tinham um treinamento nesse tipo de situação. Tá? Ou seja, foram feitos colocaram ali algumas coisas, né, que, olha, né, não estão colaborando, mas não estão colaborando tanto assim, já teria uma questão ineficiente, né, botaram muita coisa no porta-voz dos bombeiros de Minas Gerais, inclusive, e tal. Enfim, teve ali algumas críticas operacionais, mas que deveriam novamente ficar em segundo plano da questão humanitária. Só que isso acabou servindo de combustível para uma galera falar, olha lá, Israel querendo, o governo Bolsonaro querendo aparecer junto de Israel, querendo aparecer, né, ou então Israel querendo encobrir os seus problemas, vindo posar de bonzinhos em Minas Gerais, e o outro pessoal dizendo, não, estão criticando Israel porque Israel é o aliado perfeito, porque são comunistas islamistas, porque Israel é a terra do povo escolhido, é a volta do Messias, alguma coisa assim. Quando a questão de Brumadinho deveria estar acima disso tudo. Pois é. O ponto é esse. É mais ou menos o que a gente falou sobre a questão dos médicos cubanos. O cara ser cubano, ou de Botsuana, ou do Sri Lanka, ou da Mongólia, pouco importa para a pessoa que era atendida por ele cotidianamente. Tinham ali uma discussão claramente político-partidária, quando outras questões mais importantes ligadas diretamente à vida das pessoas deveriam estar em primeiro plano. E do outro lado da moeda, né, o nosso ouvinte, o Felipe Altschuler, que reside em Israel, mostrou também que se o Benjamin Netanyahu queria fazer propaganda, né, com essa ajuda humanitária, ela passou despercebida na mídia israelense, porque tem outras questões mais relevantes no momento, né? Ela tá tendo eleição, ele mandou a foto, inclusive, lá no grupo, para quem quiser conferir e depois procura. Foi motivo, assim, de um quadradinho no jornal Israel Hayom,
que é o maior jornal de Israel, que é gratuito, é aqueles distribuídos no Sinal, que é um jornal claramente pró-Netanyahu. De resto, não teve grandes discussões. Ou seja, então assim, acabou sendo uma coisa que poderia ser vista como uma cooperação natural, digamos. Por exemplo, hoje mesmo, a Theresa May anunciou que o Reino Unido vai colaborar com... não sei se é uma espécie de satélite ou tipo um drone, enfim, a Theresa May anunciou, fez um pronunciamento lamentando as vítimas e tal, e anunciou essa cooperação. O que era para ser visto como uma cooperação humanitária acabou ganhando caráter de político, de relações públicas, que, claro, fazia parte da iniciativa, tá? A gente não está sendo ingênuo também, né? Fazia parte da iniciativa, inclusive por parte do governo brasileiro. Só que acabou sendo exacerbada até demais, tanto que os militares israelenses encerraram sua colaboração em Brumadinho depois de 4 dias. Ficaram aqui 4 dias, cara. E assim, imagine só, você deslocar 136 militares com 16 toneladas de equipamento de Israel até o Brasil para 4 dias de operação. Isso não a conta não fecha. Então, certamente houve ali alguma questão de mal-estar, algo assim, que fez isso ser encerrado prematuramente. Isso para falar só do que veio diretamente. Porque, por exemplo, um avião israelense, né, da companhia aérea israelense, mas carregado de militares com toneladas de equipamento, ele não viajou de lá para cá sem alguma escolta em algum momento, não, viu? Tá? Isso não foi noticiado, é claro, porque é uma questão mais discreta, mas tenho muita certeza que esse avião viajou muito bem acompanhado contra algum eventual, né, evento, tentativa de terrorismo, sei lá. Enfim, então, repetindo aqui, fica um abraço a todos os nossos ouvintes de Minas Gerais, especialmente da região de Brumadinho. Também sobre o Brasil, o Marco Rubio, senador Marco Rubio, né, que é muito influente em questões latinas dentro do Partido Republicano, escreveu um texto, né, um op-ed, na CNN, publicado no dia 29 de janeiro, chamado US Should Go Big on Brazil. Ou seja, os Estados Unidos deveriam investir forte, né, deveria chegar chegando no Brasil. Resumindo a argumentação dele, né, uma argumentação, inclusive, né, claro, idealizada, né? Colocando que as relações Brasil e Estados Unidos eram muito ruins com os governos leftists, né, de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, lembrando apenas que a primeira visita do Lula a um governo foi a Washington, tá? Isso inclusive tem um livro do professor Matias Spector, 18 dias. O Lula e o George W. Bush, não me pergunte como, eram brothers. O Lula foi convidado de honra quando foi pra lá, ficou lá na casa, né, esqueci agora o nome da casa pros visitantes. O Bush, quando veio pra cá também, ficou lá na Granja do Torto. Eles fizeram competição de churrasco. Eu sempre friso isso aqui no programa, tá? Qual churrasco era melhor, o texano ou o brasileiro? Então, assim, o Marco Rubio escrever que as relações Brasil e Estados Unidos eram ruins com o Lula é olhar só a casca. Em provocação ao Hank Hill, o melhor churrasco é aquele que é feito com carvão. O melhor churrasco é de melancia. Tá bom. Bela Gil. Bela Gil. Enfim, dizendo que agora com esse novo governo, os dois países têm que se aproximar mais, são as duas nações mais populosas do hemisfério ocidental, e o Brasil tem muito a colaborar, e inclusive questão espacial, questão da OCDE. O que ele está dizendo é basicamente o seguinte: olha, Brasil e Estados Unidos pode garantir a entrada do Brasil na OCDE, em troca e colaborar na questão espacial, ou seja, o desenvolvimento da base de Alcântara, que a base em si, né, não tem muita coisa, mas a sua posição geográfica interessa os Estados Unidos. E em troca, os Estados Unidos, o Brasil, quero dizer, afastar as intenções malignas de regimes autoritários como China, Rússia e Irã, que pretendem expandir a sua presença e atividades na América Latina. Ou seja, uma coisa bem Guerra Fria, bem doutrina Monroe, tá? Isso, né? Leiam lá o texto na íntegra, é claro que eu estou resumindo bem. A grande questão é que isso significaria uma guinada na política externa brasileira,
né, em relação, por exemplo, ao BRICS, né? E, como eu mencionei, a questão da soja. O Brasil se aproximar dos Estados Unidos, ter uma relação próxima com os Estados Unidos, é uma coisa. Agora, sacrificar interesses brasileiros em nome de supostos valores incomuns com os Estados Unidos é outra bem diferente, porque os Estados Unidos não vai sacrificar os seus interesses pelo Brasil. Se os Estados Unidos, para conseguir um bom acordo comercial com a China, tiver que vender soja pra caramba pra China e, com isso, sacrificar a soja brasileira, eles vão fazer isso. E quando eu digo supostos valores em comum, não é que não existam valores em comum, é que tem duas coisas. Primeiro, o Brasil raramente se viu na sua história, o governo brasileiro, a própria sociedade brasileira, como a sociedade americana. Né? O Brasil tem essa coisa meio paradoxal de ficar ali no meio do caminho sem saber se é Europa ou se é América. Né? Quem fala muito sobre isso é o diplomata e professor Villafañe. Ele tem um livro sobre isso que eu já recomendei aqui no programa, inclusive. Na hora que o caldo engrossou, ou o calo apertou, né? Eu fiz aqui uma mistureba dos dois com o Matias, esses supostos valores em comum foram sacrificados. Né? Quando precisou se aliar contra o eixo, se aliou contra o governo autoritário do Vargas. Quando precisou afastar a ideia de uma revolução comunista na América Latina, nós tivemos os governos autoritários por toda a região, incluindo no Brasil, né? Que eram eufemisticamente chamados de governo de segurança nacional. Né? Vou citar segunda vez, no mesmo contexto, um livro do Matias Spector, que é o livro Kissinger e o Brasil. Então, tem que tomar cuidado com essa ideia de supervalorizar uma aproximação Brasil-Estados Unidos e nessa abrir mão, né, de coisas que podem ser positivas para o Brasil, caso siga uma... Né, vide novamente o exemplo europeu. A Europa deu uma banana para os Estados Unidos na questão do Irã e está aí fazendo negócios com o Irã. E vai fazer e vai ganhar dinheiro com isso. Tá? E, finalmente, a última notícia desse bloco, é uma notícia, né, que já era suspeita, mas agora foi confirmada, que 6 pessoas foram condenadas pelo assassinato em 1982 do ex-presidente chileno Eduardo Frei Montalva. Por que isso é importante? Tá? Que é o seguinte, o Frei Montalva era um presidente conservador, né, de centro-direita. Foi o presidente anterior ao Allende. Allende. Isso. Né, ele era um presidente assim, digamos assim, ele era um Pinheira. Né, um presidente ali conservador de direita. Se quiserem saber mais sobre a história recente do Chile, ouçam o terceiro bloco do Fronteiras Invisíveis sobre o país. E aí, o Frei Montalva, ele apoiou inicialmente o golpe chileno em 73, que destituiu e matou o Allende e iniciou a ditadura Pinochet. Como bem definiu o Carapanã no Twitter dele, cada país tem o Carlos Lacerda que lhe cabe. É uma boa comparação também, embora o Lacerda não fosse presidente. Né? E o Lacerda, que foi preso e perseguido pelo governo militar depois do AI-5 e morreu numa circunstância meio esquisita. Suspeito, né? Assim como o JK. Isso, e ele e o JK morreram assim, acho que com semanas de separação. Né? Assim como o Castelo Branco, né? Porque assim, o Ceará tem céus muito apinhados de aviões. Então o Castelo Branco estava voando lá no estado dele, do Ceará, e aí acabou colidindo com o avião da FAB, gente. Pois né? E é isso. Mas voltando aqui. E aí o Frei Montalva, a partir do momento que o governo Pinochet, primeiro, claramente sinalizava que não ia ter um retorno à democracia. Segundo, se tornava cada vez mais repressivo e violento. E terceiro, né, sufocava qualquer forma de oposição, o Frei Montalva se tornou oposição ao Pinochet. Né, falando, não, peraí, tinha que derrubar o Allende estava zoando o negócio, tudo mais, mas agora tá na hora de voltar aqui à normalidade democrática e tudo mais. Ele, sendo de direita, vamos repetir, em 82 ele pareceu morto. Né, morreu, né, aquelas mortes, teve um piripaque e morreu. E assim, teve gente que... Ele morreu em Santiago, né? Mas Sim. tinha parte da oposição, vamos dizer, institucional, que morreu em condições suspeitas
fora do Chile. Sim, né? O ex-embaixador que foi explodido em Washington, né? Mas enfim, e aí ele morreu na mesa de cirurgia. Ele tinha lá um problema, tinha uma hérnia, alguma coisa assim, e morreu na mesa de cirurgia. Agora, né? Só que assim, todo mundo já desconfiava, já sabia, né, que ele tinha sido assassinado. E agora foram condenados por homicídio, tá? O ex-motorista do Frei Montalva, 2 dos médicos que, entre aspas, cuidaram dele e 3 agentes da antiga DINA, né, que era o serviço de inteligência do governo pinochetista. Né? E que era muitas vezes comparado com a Gestapo, até porque a instrução da DINA veio, inclusive, por ex-agentes da Alemanha nazista. Né? Então... A gente trata disso no Fronteiras Invisíveis, né? De como os alemães, durante muito tempo, né, atuaram em postos estratégicos no Chile. Então, assim, ele... Né? Então, assim, finalmente não é mais teoria da conspiração, não é coisa de comunista, tá? Veredito, tá? Da justiça chilena, que, lembrando, o Chile hoje é governado por um governo de direita, mas nem por isso o Museu da Verdade tá lá. Museu da Memória. Museu da Memória, desculpa. Os militares da academia que estavam defendendo o período Pinochet foram chutados dos cargos, e agora temos esse veredito da justiça... Inclusive, com cooperação da justiça espanhola. Inclusive o Piñera, na primeira eleição dele, em 2009, ele derrotou o Eduardo Frei Tagle, né, filho do Montalva, Eduardo Frei Montalva, que tinha sido presidente do Chile também, foi o segundo presidente na redemocratização, mas daí já pela Concertación, né, que era a centro-esquerda chilena, né? Porque o Partido Democrata Cristão, que na década de 60, com o Eduardo Frei pai, era de direita, após a ditadura e principalmente a morte do Eduardo Frei nessas condições suspeitas, migrou para a oposição e se juntou à centro-esquerda. E assim, caso alguém queira, né, discutir o assunto, queira encher a nossa paciência por conta desse assunto, e a gente já falou aqui mais de uma vez, se tem uma pessoa em que a gente não vai ser, entre aspas, imparcial, então, essa pessoa se chama Pinochet, tá? Fica à vontade para ler a sentença de 811 páginas, que eu não vou ler, tá? Mas que ela tem lá todos os documentos, depoimentos, bababá, enfim, tudo lá, teve lá um informante da DINA que abriu a boca também, enfim, tem lá 811 páginas sobre o veredito, então tá aí. E detalhe, o hospital em que o Frei Montalva morreu é o mesmo hospital em que o Pablo Neruda morreu, que todo mundo também diz que foi encomenda do regime. Né? Então fica aí também outra, né, outra questão, outra pulga na orelha aí. Mas o Neruda, se eu não me engano, já exumaram o corpo e perceberam que não tinha sido o morreu de causas naturais, ninguém ajudou ele a morrer. E só terminando para o Chile, né? Hoje aterrissou em Santiago o Patrício Ortiz Montenegro, ele que estava fora do Chile desde 1996, quando fugiu da carcel de alta seguridade em uma fuga que foi batizada como La Fuga del Siglo, que foi parecida com a do Escadinha, do helicóptero. De helicóptero, enfim. Ele que fazia parte, né, da Frente Patriótica Manuel Rodrigues, e foi autorizado a voltar ao Chile, já que os crimes que ele estava sendo julgado, né, acusado, prescreveram. Então aí foi um momento de bastante turbulência assim, no Aeroporto Internacional de Santiago, porque estavam presentes apoiadores, né, da Frente Patriótica e outras organizações de esquerda, assim como opositores, né, a esse grupo que ainda desperta bastante polêmica no Chile, entre eles o deputado da situação atualmente, o Javier Macaya.